Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este incrível canal onde eu respondo as perguntas de vocês. E como vocês podem observar, hoje eu estou em um cenário diferente, dessa vez eu estou gravando com o meu celular, porque eu entrei em um grande dilema sobre o tempo de gravação desses vídeos. Ou eu optava por não fazer esses vídeos, porque eles demoram bastante tempo para poder gravar, preparar aqui o cenário, colocar microfone, todas essas coisas. Ou eu respondia simplesmente do jeito que eu tô, e aí eu só ligo a câmera e gravo para vocês, para poder responder. Então eu optei por fazer os vídeos, aí vocês vão ver que às vezes meu gato vai passar aqui, eu não tô com a roupa que eu normalmente eu tô, mas porque eu tô priorizando a velocidade e a resposta aos comentários, ao invés de só deixar pra lá e não fazer o vídeo, tá? Então vamos lá. Este vídeo é sobre o polêmico vídeo sobre o Elon Musk. Já de cara aqui, gente, eu quero falar um negócio pra vocês. Eu gosto, entendeu, de ser polêmica nos meus vídeos. Gosto de apresentar as minhas crenças e convicções que são polêmicas, por dois motivos. Primeiro, eu não gosto de nada morno, eu não gosto de comida morna, eu não gosto de água natural, eu não gosto de gente meio termo que tá tudo bem com tudo. Ou você tem uma opinião ou você não tem uma opinião, ou tá quente ou tá frio, ou é bom ou é ruim. Eu não gosto de ficar em zona cinza, então eu prefiro na internet me posicionar. E eu sei que vídeos de 1 minuto não são ambientes propícios para grandes explicações, então é natural, que aí vem o segundo ponto, que na hora que eu me posiciono, eu posso me posicionar de uma forma que fica meio escandalosa e acaba atraindo um pouco pessoas tanto que concordam quanto não concordam com o que eu falo. Então, eu tento escolher o melhor possível as minhas palavras nos vídeos para que elas sejam mais precisas e eu consiga ter concisão no pouco tempo de vídeos de Reels. Mas eu admito que também este vídeo, por exemplo, o vídeo do Elon Musk, foi um vídeo que eu fiz para tretar, entendeu? Esse foi meu objetivo. Então, eu tenho plena consciência, no momento que eu estava gravando este vídeo, eu tinha plena consciência que o cara fez uma argumentação. Gente, se você não assistiu esse vídeo, você vai lá assistir. Eu não vou editar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. Então você procura lá no meu TikTok ou no meu Instagram, Elon Musk. Elon Musk, como é que é o nome? Eu não lembro do negócio. Bilionários, alguma coisa assim. O cara que tá lá no vídeo, o que eu faço um react dele, ele argumenta no sentido de que o capitalismo é um sistema que favorece a... Como é que é a palavra que ele usa? A exploração. E aí, na hora que eu respondo, eu não respondo os argumentos dele. Eu apenas explicito a hipocrisia dele. E eu sei que, a nível argumentativo, essa é uma estratégia que você tá batendo no espantalho. Na verdade, tipo, o cara falou um negócio e eu tô falando outra coisa. Eu sei disso. Na hora que eu fiz o vídeo, eu já sabia disso. Mas eu queria tretar, entendeu? Então eu fui lá, postei o vídeo e aproveitei para trazer algumas das minhas crenças. Por exemplo, eu acredito sim que as pessoas precisam ser o mais coerente possível no que ela acredita e no que ela executa. Uma segunda coisa, eu acredito sim que empresas bilionárias resolvem problemas bilionários. Então é claro que na hora que você está usando Wi-Fi, Instagram e tudo mais, você só usa isso porque existe uma necessidade de mercado, como eu já falei em outros vídeos. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer 5 pontos importantes que eu não consegui explicar lá naquele vídeo, porque não tinha espaço, e eu espero que vocês consigam entender melhor. O YouTube sempre é o espaço para que eu explique para vocês de forma mais completa possível o meu raciocínio por trás dos vídeos mais rápidos do TikTok e do Instagram. Então, se por algum motivo tem alguma parte do meu raciocínio, do meu argumento que você não entendeu, você pode me perguntar aqui no YouTube, porque aqui é o espaço pra gente ter debates mais longos, mais detalhados, tá bom? Primeira coisa, lá no vídeo, o cara fala que, eu não lembro o nome dele agora, ele fala que o Elon Musk é trilionário. O Elon Musk não é trilionário, ele é bilionário. Tá bom. Trilionário, bilionário, ok. Mas, gente, assim, fazer de 1 bilhão para 1 trilhão não dá, entendeu? Não tem ninguém que tem 1 trilhão de reais. Pessoa física, sacou? O que o Elon Musk tem é uma empresa que vale 1 trilhão de reais. E isso está relacionado ao valuation da empresa. O valuation da empresa é o valor de mercado dela. Então, se ele fosse vender a empresa dele, ela valeria esse preço. E aí, quando alguém compra uma empresa, você
todos os sócios recebem. Então, desde o sócio majoritário até os sócios minoritários, todos recebem. E o valuation da empresa está relacionado à percepção de mercado, à percepção de valor de mercado. Tem várias formas de fazer essa conta. Tem como você fazer com EBITDA, tem como você fazer com projeção, enfim. Você pode pesquisar aí no Google como que se faz cálculo de valuation, né? Ele é um cálculo complexo. Existem empresas especializadas nisso, mas é um ponto que ele falou que ele está errado. Estou com minha cola aqui no meu computador, por isso que eu estou indo para cá. A segunda questão. O conceito de mais-valia é errado. Ele é um conceito incompleto porque... Nossa, por uma série de motivos. E aí, qual que é o lance desse vídeo? A única questão que eu fiquei depois pensando sobre a forma como eu estruturei o argumento dos vídeos, e aí eu fiquei pensando, gente, vou apagar esse vídeo. Aí eu falei, não, vou deixar. É que assim, o tema de todo o conteúdo que eu produzo é sobre crescimento profissional. Nenhum tema do que eu falo é sobre política. É natural que quando eu esteja falando sobre crescimento profissional, eu passe por conceitos que são polêmicos, como é o caso de conceito de meritocracia, conceitos sobre capitalismo, conceitos políticos, tem várias coisas, porque a gente está falando de mercado, né? Então, natural que esse tema de crescimento profissional passe por outros temas também. Só que não é o meu foco aqui falar sobre política, então eu posso discorrer aqui alguns pontos sobre por que esse conceito de mais-valia é errado ou incompleto, só que assim... Não adianta querer debater comigo sobre isso, porque eu não vou priorizar esse tipo de produção de conteúdo, mesmo que eu tenha argumentos contundentes para poder trazer para vocês. Aqui eu vou falar apenas porque eu acho que foi um erro estratégico meu na hora que eu estava elaborando o roteiro, então eu vou trazer aqui alguns pontos. A primeira coisa, na hora que Marx fez o conceito de mais-valia, primeiro contexto histórico, né? Quando Marx escreveu o livro, o Capital, ele estava em um contexto histórico, em um contexto socioeconômico que ele não tinha tantos séculos de histórico como nós temos hoje, para poder avaliar o capitalismo, para poder avaliar as empresas, como que elas crescem, etc, etc. Então, Marx hoje, se ele tivesse feito esse livro hoje, lançado hoje, ele seria mais uma pessoa falando sobre o quanto as pessoas estão tristes e oprimidas. Mas eu tenho... Bom, não tem como entrar em um monte de hipóteses, mas eu acho, aqui na minha cabeça, na minha ilusão, que ele não teria chegado às mesmas conclusões, porque ele teria um espaço de tempo maior para poder analisar e criar as hipóteses dele. E esse é o contexto histórico, e o contexto social no qual ele escreve, ele é um contexto que não está desatualizado. Ele é um contexto que evidencia o problema que essa busca pelo capital traz para a sociedade. E daí, ele evidencia isso e traz algumas sugestões, principalmente pautadas em um planejamento centralizado. Já mais pra frente eu vou falar sobre isso. E aí, sobre o conceito de mais-valia, ele fala sobre a questão, por exemplo, de o trabalhador que está na linha de produção de um determinado bem deveria ser capaz de comprar aquele bem. Só que isso é errado de tantas formas possíveis que... Não vou me alongar aqui de novo, isso é um vídeo sobre política. Mas, tipo, se o pedreiro que faz o apartamento, ele está construindo o prédio, está fazendo o apartamento, ele estaria disposto a esperar 2 anos, 3 anos, enquanto o prédio está sendo construído para poder, então, receber? Talvez, não sei. Essa é uma coisa que existe. A segunda coisa, esse conceito ele não leva em consideração a percepção do valor de mercado, do produto. Então... o valor, uma bolsa da Gucci e uma bolsa, sei lá de onde, que é uma de boa qualidade também, se ela não for da Gucci, ela tem menos valor. Eu sei que Marx critica isso, ele fala sobre o fetiche da mercadoria, também acho que, enfim, né, não é um vídeo sobre política. Mas ele não leva isso em consideração para poder falar sobre esse valor, para poder falar sobre para poder chegar a todas as conclusões dele e, enfim, tá tudo bem. Aí aqui, pessoalmente, isso não está relacionado à minha produção de conteúdo, mas eu acredito que o sistema liberal ele é economicamente melhor por uma série de evidências históricas de países que se desenvolveram e depois começaram a ter políticas mais voltadas para a sociedade ao invés da liberdade econômica, mas enquanto eles estavam com a liberdade econômica como prioridade, eles cresceram absurdamente. E aí eu poderia citar vários e vários exemplos aqui, e inclusive alguns mais recentes onde o Elon Musk está inserido, como é o caso da Califórnia, que já foi uma zona extremamente... ela já foi mais próspera em questão econômica, tinha poucos impostos relacionados a uma série de coisas. Foi assim que surgiu o Vale do Silício, grandes empresas foram para lá, e agora que
as coisas impostos começaram a ficar mais altos, impostos relacionados a pessoas, a legislação começou a ficar mais severa, o povo está migrando para o sul, porque lá, inclusive, não tem impostos relacionados ao trabalho. Então, a liberdade econômica favorece a criação desse tipo de ambiente, como é o caso do Vale do Silício, que pessoas do mundo inteiro vão para lá para poder estudar, para poder desenvolver conceitos, desenvolver soluções que são boas para todos, não é boa só para uma ou para duas pessoas. Uma terceira coisa que eu falo lá no vídeo é sobre a questão do problema sobre a demanda, né, do mercado. Eu não vou... essa questão da demanda do mercado, ela não está relacionada nem ao que ele disse e não está relacionada ao conceito de mais-valia, é só uma outra observação. O que eu quis dizer lá naquele vídeo foi o seguinte, as empresas bilionárias, elas existem também porque existem demandas bilionárias. Inclusive, a primeira coisa que uma startup faz quando ela passa por um processo de aceleração é pesquisar problemas bilionários. Uma startup só consegue vender, ela só consegue criar e se desenvolver, realmente ser uma startup que vai passar por rodadas de investimento, quando ela consegue demonstrar aos sócios investidores que o mercado que ela está é um mercado de bilhões. Porque um mercado de bilhões significa que existe uma demanda de bilhões. E eu não sei se vocês acompanham esse tipo de conteúdo, mas isso é explicitado em programas como a Shark Tank, é explicitado em programas como agora tem o Primo Invest, eu acho que é um programa do Thiago Nigro com o João Kepler, que eles dois são sócios, e outros convidados. Inclusive, tive a honra de conhecer o João Kepler pessoalmente, e ele é um cara, assim, sensacional. Do jeitinho que ele é nos vídeos, ele é pessoalmente. Ele é realmente incrível, assim, conversar com ele. E eu sei, tenho plena consciência, tiveram várias pessoas que comentaram lá no vídeo e falaram assim, as empresas bilionárias só existem por causa dos governos. E eu entendo esse argumento, inclusive é um dos argumentos que anarcocapitalistas usam para poder falar bem sobre o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, para quem não conhece, é uma proposta de... nossa senhora, lá vem o povo me criticar, mas enfim. É uma proposta de modelo político, social, econômico da vida onde não tem Estado. Não tem Estado, é um anarcocapitalismo. Então, a única coisa que tem ali é o capitalismo e ele é baseado num princípio ético de não agressão. E aí os anarcocapitalistas falam isso, falam, é muito provável que em um ambiente onde não tenha Estado, não haja empresas bilionárias, porque essas empresas existem quando o Estado começa a criar uma série de regulamentações que só quem tem dinheiro consegue entrar naquele mercado. Então, por exemplo, se você tiver o dinheiro hoje para abrir um posto de gasolina, você não pode abrir. Ah, quero abrir um posto de gasolina, vou pegar um bom ponto ali e abrir. Não. Tem uma série de regulamentações, impostos, tributações, tem um monte de coisa que você precisa fazer para que você possa abrir um posto de gasolina. Mesma coisa serve, por exemplo, para o correio. Na Colômbia, por exemplo, a Colômbia ela é mais ou menos do tamanho do Mato Grosso. Ela não, Mato Grosso é a Amazônia, eu não lembro direito. Mas eu sei que é um país grande e para você atravessar a Colômbia, para você fazer entrega na Colômbia, assim, atravessando a Colômbia inteira, tipo atravessando o estado da Amazônia ou do Mato Grosso, não lembro direito o tamanho, você paga tipo o equivalente a $3, 3 dólares. É muito barato. Só que eles têm tanta empresa de entrega que, enfim, concorrência acaba gerando isso e o nível de regulamentação, de taxação é menor também. Aqui não. Você tem que cumprir tantas exigências, mas tanta exigência que só quem realmente tem dinheiro, uma empresa ou um grupo de investidor que tem bastante dinheiro consegue entrar na competição. Você não pode fazer uma linha de trem porque você quer. Você não pode começar a ter linhas de ônibus porque você quer. Não, você tem todo um processo aí que você tem que passar. E aí, esse é um argumento que eu entendo, reconheço, sei que existe, concordo. Então, quando eu digo reconheço, gente, é porque tem coisa que é um fato. Você tem que ficar brigando com o fato. Ah, essa cortina não é branca. Não, deixa eu te falar, a cortina é branca, entendeu? E aí, se você tá vendo ou não, problema seu. Então, tá, realmente, existem empresas bilionárias, o governo facilita a existência dessas empresas, eu não tenho que discutir, isso é um fato, é isso aí. Agora, o que eu interpreto, se eu acho isso bom ou ruim, aí é outra história. Naquele vídeo, gente, eu não estou defendendo bilionários, entendeu? Eu não tenho opinião formada se eu concordo ou não com a existência de bilionários. O que eu sei é, dentro do modelo econômico atual, dentro do sistema governamental tal qual ele é, dentro da nossa sociedade atual, é natural, é uma consequência natural que existam bilionários. É uma consequência natural. É tão natural que estamos em uma época onde tem mais bilionários no mundo. Então,
Tipo, tá, beleza. É porque eu não estudei o suficiente pra poder ter uma opinião se eu concordo ou não com a existência deles. Eles estão lá. Aí a única coisa que eu sinto que me cabe dentro da forma como eu penso atualmente é: por que eles existem? Se fosse diferente, eles existiriam ou não, mas eu não tenho um juízo de valor em relação a isso. Beleza. A outra coisa, sobre a questão do planejamento centralizado para promover equanimidade. Equanimidade. Sobre o pessoal que tem um pensamento mais de esquerda acredita que o governo precisa promover um equilíbrio do ponto de partida de onde cada pessoa sai, para que é como se todo mundo estivesse saindo do mesmo ponto de partida para poder conquistar as coisas na vida. Eu sou frontalmente contra esse conceito por uma série gigantesca de dados históricos ao longo da história da humanidade, das civilizações, do mundo, em países diferentes, impérios não, mas países diferentes que tiveram planejamento centralizado. A Rússia matou milhões de pessoas de fome, porque ela fez um péssimo planejamento centralizado, quando era o RSS, sobre qual seria a demanda de um determinado mercado. Então a Rússia é um país gigantesco que decidiu ser socialista, e aí o governo tinha que fazer um planejamento para onde que a comida ia, fez um planejamento errado, teve lugar que teve demanda maior, não tinha comida, o povo morreu de fome. E pior ainda, além do povo ter morrido de fome, ainda para poder não mostrar que eles tinham errado, eles queimaram um monte de comida lá, deixando o povo passar fome mais ainda. Isso, eu poderia dar exemplos do governo chinês, poderia dar exemplos do governo cubano, poderia dar exemplos do governo coreano. Gente, são infinitos os exemplos. Então, da mesma forma que aquela cortina é branca, é um fato de que o planejamento centralizado já matou as pessoas de fome, que é coisa básica. No sistema capitalista, assim, pessoas morrem de fome também, porque não tem dinheiro para poder pagar a comida. Mas quantitativamente, proporcionalmente, não é a mesma coisa. Então isso pra mim é uma afronta a qualquer ideia relacionada inclusive à gestão. Não tem como uma empresa que é muito grande, uma multinacional, por exemplo, que está presente em vários países, ela não consegue ter um planejamento centralizado, porque simplesmente não dá. Você precisa de alguém lá, você precisa de um supervisor dos franqueados para poder ver se a Domino's está sendo todas as Domino's ali daquela determinada região tá cumprindo com as expectativas. Por que o governo ia ser diferentão e ia saber melhor das coisas? Isso faz sentido nem para a empresa, que é uma instituição privada que está buscando lucro, né? Como o povo diz, o povo que briga com os capitalistas malvadões. Não faz sentido isso. Aí a questão do sofrimento das pessoas. Esse argumento, ele é um argumento motivador. Uma das motivações de Marx de propor as teorias dele e de socialistas em geral, ou pessoas que têm um pensamento mais de esquerda, falarem e proporem teses políticas que elas são mais voltadas para o cunho social, está diretamente relacionado ao sofrimento das pessoas, ao sofrimento da sociedade em si. Vamos lá. O capitalismo, ele é um sistema, ele é o capitalismo está relacionado ao acúmulo de capital. Para acumular capital, você baseia o seu sistema econômico em um sistema de trocas. Para que haja uma troca, algumas coisas precisam acontecer, dentre elas, por exemplo, a facilitação dessa troca por meio de uma moeda, e uma outra coisa que acontece aí mercadologicamente falando, é você mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo. Então, para que você consiga estimular o sistema de trocas, você precisa saber vender. Para você vender bem, a principal coisa que você precisa fazer é mexer na balança do comprador. A balança do comprador eu já expliquei aqui para vocês, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, se você ainda não viu, tá aqui no YouTube, onde eu falo. Para que a pessoa se sinta mais influenciada a comprar o seu produto ou serviço, você precisa mostrar para ela que a gravidade do problema que ela tem é mais alto do que o custo da solução que você está oferecendo. Se você for pensar nesse conceito a nível psicológico, a nível social, sabe? No nível ali interno, não sei o que, vamos filosofar sobre isso, você vai perceber que esse é um conceito cruel. Porque você precisa explicitar
os problemas que a pessoa tem. Não somente você explicita, como você joga na cara dela, você esfrega isso, mostra que outras pessoas estão sendo felizes com a sua solução e, no final das contas, você fala assim, se você tiver o meu produto, você vai resolver tudo isso. E daí, com a evolução social que tem existido no mundo, algumas coisas começaram a acontecer. Então, primeiramente, por exemplo, as pessoas na geração passada, a geração X, ela era uma geração que via como sucesso segurança, posse de coisas, uma casa, um carro, essas coisas que me deixam seguros, de que meu capital está ali, de que eu consegui algo na minha vida, que eu não vou passar mais fome, que eu não vou ter problema para poder alimentar os meus filhos. Então, a geração X, ela teve muito essa questão da escassez e que culminou em uma necessidade delas de buscar segurança. No que as empresas focavam? Você vai conseguir sua segurança, você vai ter o seu sucesso quando você tiver um carro tal, você vai ter sucesso na hora que você tiver um bem X, um bem Y. A sociedade mudou, as coisas evoluíram, geração Z chegou aí para poder dizer que foda-se os bens, eu não quero ter casa, eu não quero ter carro, eu quero usar tudo e eu não quero ter nada. E aí a geração Z vem pautada em toda uma necessidade de felicidade. Não é raro escutar as pessoas falando, não, mas tudo bem, abre aspas, não, mas tudo bem, mas você tá feliz? Ah, beleza, mas você tá feliz? Esse tipo de pergunta, ele é um tipo de pergunta muito dessa geração de agora. Na geração, sei lá, da minha avó, as pessoas não ficavam perguntando se estava feliz. Foda-se se você estava feliz. Você tá fazendo o seu papel? É diferente. A mulher tem o papel dela. Se você tá casado, você tem que fazer a coisa X. Se você fizer isso, se você cumprir com o que é esperado, com o que a sociedade espera de você, você vai estar bem. Hoje não. Foda-se a sociedade, foda-se as estruturas. Bauman tá aí para poder falar sobre os tempos líquidos. Então, nosso pensamento hoje, ele é um pensamento voltado para a felicidade, ele é um pensamento amoral. Então tem toda uma questão que acontece com o movimento da sociedade. E aí, o que as empresas fazem? Elas falam assim, o que as pessoas querem agora? Ser felizes? Beleza, então eu vou te provar que você não é feliz. E eu vou te provar que a sua felicidade está aqui comigo, guardado nesse produto da Adidas, nessa Coca-Cola, está guardado nessa margarina que quando você passa o pãozinho lá no café da manhã, quando você compra essa margarina, imediatamente você se transforma numa família feliz, passando margarina no pão num domingo de manhã, numa cena quente, calorosa, num piquenique incrível. Então, é claro que para estimular o sistema de trocas, as empresas utilizam isso. Eu reconheço isso, de novo, eu reconheço isso, não tem o que ser debatido, isso é um fato, é assim que funciona. Se você pegar qualquer curso, livro sobre vendas, é assim que funciona, você explicita a dor da pessoa, é um fato. Pessoas que têm um pensamento mais de esquerda concluem, logo, vírgula, o governo tem que impedir que as empresas façam isso. Logo, as propagandas têm que ser regulamentadas. Logo, quem fala tal coisa tem que ser taxado. Logo, nananana, vamos cercear as empresas, vamos punir as empresas, vamos aumentar o governo, vamos criar uma era onde nunca houveram estados tão grandes. Nem na época da monarquia absolutista os estados eram tão grandes quanto eles são hoje. Hoje é ótimo. Quanto eles são hoje. O Brasil tem um sistema tributário mais complexo do mundo. A gente tem um livro desse tamanho, assim, se fosse imprimir o código tributário, ele é um negócio assim, gente, de louco. Porque, enfim, primeiro, não é só por isso, né? Porque o Brasil também tem a péssima mania de ficar copiando as coisas mal copiadas de outros países, grudar tudo e chamar de código, né? Tudo bem. Esse é um pensamento de esquerda. Agora, a minha colocação e o meu viés de pensamento reconheço que existe uma dor que é causada pessoalmente, emocionalmente. Quando a pessoa não tem equilíbrio emocional, ela pode se sentir mal em relação a isso. Quanto mais ela quer ter, mais elas precisam produzir. Então, para poder elas terem aquela felicidade, terem aquele dinheiro, elas precisam trabalhar mais e mais. Não é à toa que recentemente começou um movimento na China, anti-trabalho, um movimento esse que migrou para os Estados Unidos, está começando a chegar aqui no Brasil. Um movimento onde as pessoas protestam, basicamente, a forma de protestar é conseguindo empregos de base, onde você consegue um salário mínimo e você vive uma vida com esse salário mínimo em uma forma de protesto, tipo um protesto pacífico, entendeu? Então, eu não acho, a minha conclusão não está relacionada a uma solução onde o governo tem que fazer isso. Eu acredito
que se você quer se desenvolver pessoalmente e você quer ter mais equilíbrio emocional na sua vida, você quer ser menos influenciado por propagandas, primeiro, aumenta o seu senso crítico. Quanto mais você percebe esses movimentos, quanto mais você entende como que uma manipulação é feita, uma persuasão é feita, quanto mais você entende sobre sociologia, antropologia, filosofia, mais você consegue enxergar as várias camadas de intencionalidade que uma marca tem ao se comunicar com você. Uma das coisas, quanto mais, isso eu falo tanto por experiência, gente, quanto, assim, está tanto na teoria quanto na prática, e eu também fui lá e testei e experimentei. Eu já trabalhei, já atuei em contas como estrategista digital, em contas que trabalhavam apenas com multinacionais. Já atuei como estrategista com pessoas que trabalhavam diretamente com o público final, públicos D e E. Já atuei em marketing digital e gestão empresarial em empresas que trabalham com outros tipos de classes. Então, dentro da minha experiência profissional, eu já atuei diretamente na estratégia de empresas, tanto de comunicação quanto de gestão, em empresas de diferentes níveis. Eu só não atuei na parte de gestão de empresas multinacionais, realmente eu não fiz, apenas no marketing. E por que eu comecei a falar disso? Peraí, deixa eu só lembrar. Eu não sei porque eu comecei a falar disso. Eu acho que é porque o que eu tava querendo dizer é que sim, lembrei. Gente, quando eu, como profissional autônoma, estava vendendo o meu serviço para uma empresa multinacional, o nível da dificuldade de fazer essa venda é infinitamente superior. Infinitamente, você não tem ideia. Infinitamente superior do que você vender, por exemplo, para o seu Zé, que tem um mercadinho de esquina aqui na rua. Porque o seu Zé, ele normalmente abriu aquele mercado, a história do brasileiro médio do empresário brasileiro médio ele abriu um mercado, um comércio dele por necessidade. Ele precisava ganhar o dinheiro, ele achou nisso a melhor forma de conseguir o dinheiro dele e ele empreendeu. Não é uma pessoa que estudou para isso, viu uma oportunidade de mercado, fez um monte de conta, um monte de formação e daí abriu empresa. Isso não é comum, é atípico. Isso é estatística do próprio Sebrae. Você pode ir lá no site do Sebrae, buscar uma estatística de por que as pessoas começam a empreender, esse dado vem de lá. A última pesquisa que eles fizeram, o último censo deles, eu acho que é 2016, 2017. Não lembro certinho, mas eu sei que tem essa pesquisa lá e esse dado eu tô tirando de lá. E quando você vai falar com pessoas de multinacionais, não, o pessoal já é extremamente bem instruído. Eles já fizeram um processo de compra, de consultoria, de treinamento várias vezes. Então, quando você chega lá e fala assim, eu vou transformar a sua empresa, como? Qual é o método? Quantas empresas você aplicou isso? Esse método, na parte X desse método não se enquadra no nosso negócio, como é que você vai fazer isso? E aí, como é que é? Então, o que eu quero demonstrar com isso? Qual é meu argumento? Que quanto maior o seu senso crítico, maior é a sua capacidade de filtrar o quanto você é influenciado ou não. Ai, meu Deus, as escolas, não sei o que, escola pública não é igual a escola privada, nananã. Gente, é assim, eu acho que inteligência emocional, desenvolvimento pessoal é responsabilidade de cada ser humano. Eu não acho que é responsabilidade do governo ficar se preocupando com o desenvolvimento pessoal de cada um dos seres humanos. Isso não tira, na minha percepção, na minha concepção, a responsabilidade do governo de ter programas sociais. Eu acho que tem que ter. Eu só não acho que o Estado tem que ser tão grande quanto ele é, da forma como ele é hoje. Então, essa é a minha percepção. Esse é um viés que você pode ter visto lá naquele vídeo também. Não vou ficar falando sobre isso mais em outros vídeos, porque, como eu falei, esse não é um canal sobre política. E eu coloquei aqui um último ponto, só que eu já falei sobre isso, que é bilionários existem também por causa do governo. Pois é isso mesmo. Não tenho o que falar. É isso aí, existe mesmo por causa do governo, e então, ok, já falei sobre isso. Então, gente, em resumo, qual a conclusão? Eu não apoio, vai bilionário, Elon Musk, é isso aí, bilionários tem que existir, bilionários. Gente, eu não apoio bilionário, nem apoio nem desapoio, é assim. O sistema econômico tal qual ele é hoje, é natural que eles existem. Ponto final. Eu reconheço toda a crítica social e psicológica, enfim, emocional, que pessoas que têm um argumento de esquerda colocam, reconheço, só que eu não entendo que a solução para isso é ter um planejamento centralizado ou delegar ao Estado resolver esse problema. Eu não acredito nisso. Porque
ao longo dos anos, historicamente, esse tipo de solução se mostra ineficiente e extremamente prejudicial para pessoas que querem crescer profissionalmente. Esses foram os tópicos que eu quis trazer para vocês hoje relacionado ao vídeo, e agora eu quero fazer um adendo. Como eu disse para vocês sucessivas vezes, o foco do meu canal, o foco dos meus conteúdos é a respeito de crescimento profissional. Por que eu fiz esse vídeo, sendo que ele também tem um viés político? Eu fiz esse vídeo, gente, pelo seguinte. O que eu fico reforçando com vocês várias vezes se você quer crescer profissionalmente, existem algumas coisas básicas que vocês precisam entender em relação ao mercado. Se você quer crescer, aí aqui eu estou sendo absolutamente amoral. Não tem moralidade no que eu estou dizendo. Existe um sistema. Você pode ficar brigando com ele, você pode concordar com ele, e independente se você concorda ou não com ele, você pode jogar nele. Existem regras para o jogo do mercado. Regras claras, que precisam ser seguidas para que uma empresa funcione, para que alguém consiga crescer dentro desse sistema. Uma das coisas é resolver problemas. Eu falo isso em todo vídeo que eu posso, eu fico falando isso o tempo inteiro. O seu crescimento profissional está diretamente relacionado à sua capacidade de resolver problemas. Quanto mais complexo é o problema que você é capaz de resolver, mais vale o seu conhecimento. Só que se você não sabe vender, o seu conhecimento tem valor, só que você não consegue expressar esse valor, então você não vai crescer. Porque você tem que ter um conhecimento extremamente bem lapidado, você tem que estudar, você tem que melhorar o seu conhecimento ali, e você tem que saber vender também para você conseguir demonstrar para as pessoas que esse seu conhecimento tem valor. Ninguém vai chegar para você e falar: ai, gente, nossa, ele é tão inteligente, quanto que custa seu serviço? R$30 a hora? Não, eu percebi que você é muito bom, eu vou pagar R$100 a sua hora. Você mora onde, filho? Em Nárnia? Pelo amor de Deus, você tem que saber vender. Não é porque você sabe que você cresce. E aí, isso eu até falei em outro vídeo aqui do YouTube também, foi um vídeo que eu falei, foi resposta ao vídeo de Ninguém Consegue Emprego Nesse País. Onde eu tô sentada aqui e tal, câmera um pouco mais longe, etc. E lá eu até falo assim, eu não desestimulo as pessoas a estudarem, só que como o foco do meu conteúdo é o crescimento profissional, eu foco onde as pessoas têm mais dificuldade. Eu faço o que eu ensino, né? Então, qual é a principal dificuldade das pessoas? Vender. As pessoas não têm dificuldade de ir lá na faculdade e fazer o que elas têm que fazer. As pessoas não têm tanta dificuldade de falar assim, tá, beleza, eu vou aqui estudar. Isso já é um senso comum, que você tem que estudar. Isso é um senso comum. Eu não tenho que te convencer disso, eu não tenho que te provar isso, porque dentro da sua cabeça, consciente ou inconscientemente, você sabe que você tem que estudar. Então, o que eu foco é onde está o maior problema das pessoas, que é, primeira coisa, um sentimento de injustiça. As pessoas acham que só porque elas estudaram, elas têm valor de mercado. Não! Significa que você não tem que estudar? Não, imbecil. Se você... Desculpa, gente, calma. Fernanda, relaxa, tá bom. Retiro o imbecil, eu não gosto de xingar as pessoas, isso é feio. Não pode. Olha só, se você só estuda, você vai ter um excelente valor, mas não vai crescer, entendeu? Então você tem que saber estudar lá, continuar estudando suas coisas, tem que estudar mais e melhor. E você precisa saber vender. Ponto final. Essa é a minha questão. O segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, depois que elas entendem que elas têm que vender, elas não sabem vender. Então eu falo muito sobre vendas. Porque a venda é a habilidade que vai te tornar independente. Quando você não sabe vender, você depende de outra pessoa que saiba vender. Você depende do Elon Musk criar um emprego para poder te pagar, porque você sozinho não sabe resolver problema. Você não sabe, você não tem a capacidade de pegar um problema inteiro e resolver ele inteiro. Não, você só sabe resolver uma parte dele. Qual é o problema? O computador não está conectando com a Wi-Fi. A única coisa que você sabe fazer é ir lá e checar para ver se o sistema tem um checklist de 5 coisas, você olha, e aí se não tiver dentro desses seus itens de 5 coisas, você não consegue resolver o problema. Você não resolveu o problema de conexão com o computador com a Wi-Fi. Você foi lá, executou seu checklist, não tá feito, então pronto, já fiz minha parte. Esse pensamento, filho, ele vai te manter, no pequenininho. Não vai te levar muito longe. Quando você tem uma mentalidade de resolver o problema inteiro, aí sim você já começa a mudar e entrar no jogo dos grandes. Mas enfim, só
quis fazer esse adendo para te explicar por que eu fiz esse vídeo, já que eu sabia que ele era polêmico, já que eu entrei no viés político e já que o meu canal não é sobre política. É por isso, porque eu quero que você perceba que problemas bilionários levam a um crescimento exponencial bilionário. Vai assistir Shark Tank. Não, Shark Tank é um saco. Eu não gosto daquela... Enfim, eu não vou falar mal das pessoas aqui, não vai que um dia eu conheço ela e ela fala assim, você falou demais de mim no seu vídeo. Não vou falar mal das pessoas no meu vídeo. Aquele vídeo a série do Primo Rico com o João Kepler tá muito boa. Assiste lá, são 3 temporadas, se eu não me engano, que eles investem em startups. É muito legal a forma, você vai perceber no pitch que no pitch de todo mundo, eles falam exatamente isso. O problema é bilionário aqui, só no Brasil são 20 bilhões dessa demanda, no mundo são 170 trilhões, então esse é um mercado que vai crescer pra cá, enfim. É isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido pra vocês, espero que vocês gostem desse modelo, que é um pouco menos elaborado, assim, né? Nossa, meu Deus, que produção. Mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo decente pra vocês, explicando e não deixar essa oportunidade passar, de trazer aqui um conteúdo realmente com pontos que precisam ser levantados para que não fique só na superficialidade do TikTok. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!